Olá, hoje nós vamos começar a falar aqui sobre o enalapril, que é um inibidor da ECA. Eu acredito que você já ouviu falar que alguém que estava tomando o enalapril começou a apresentar tosse. Então, diante desse fato, eu posso fazer a seguinte pergunta para vocês: o enalapril causa tosse? Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos começar a abordar sobre e explicar aqui para vocês se o enalapril causa tosse. E se você está chegando agora nesse canal, eu convido para você se inscrever, dar um like e ativar o sino. É importante deixar bem claro para vocês, inicialmente, que o enalapril é um inibidor da enzima conversora da angiotensina, chamado de ECA, que é utilizado principalmente para tratar pacientes que apresentam hipertensão arterial e pacientes que apresentam insuficiência cardíaca congestivas. Alguns medicamentos podem causar, assim, por exemplo, tosse crônicas em algumas pessoas. Alguns exemplos de classe de medicamentos que podem assim causar tosse são os inibidores da ECA, usados para pressão alta ou pacientes que apresentam hipertensão arterial. Outro grupo de medicamentos são os beta-bloqueadores, como no caso o propranolol, também muito utilizado para o controle da pressão alta. Agora eu peço a você do outro lado da telinha que preste muita atenção para você compreender o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é justamente aonde o enalapril vai causar todo o seu efeito, inibindo ou reduzindo o efeito da ECA nesse caso. No caso do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é um conjunto de reações que ajuda assim a regular a pressão arterial, o equilíbrio eletrolítico e também a homeostase hídrica. Esse sistema é ativado quando há queda da pressão arterial, ou seja, quando diminui a pressão arterial ou quando há perda excessiva de líquido. Esse sistema começa assim com a liberação da renina, que é estimulada pelo sistema nervoso simpático, que é justamente que é liberado a renina através das células justaglomerulares do rins. Quando há diminuição assim da perfusão renal, então vai ser liberada a renina, mas através do estímulo do sistema nervoso simpático. No caso da renina, que é uma enzima que atua sobre o angiotensinogênio, que é um alfa-2 globulina, produzida pelo fígado, formando assim a angiotensina 1. No caso da ECA, que está presente ali no pulmão, atua sobre a angiotensina 1 no plasma, nesse caso, convertendo a angiotensina 1 em angiotensina 2. No caso da angiotensina 2, um forte vasoconstritor e muito potente. No caso da angiotensina 2, atua diretamente sobre as arteríolas, levando assim à vasoconstrição. O sistema renina-angiotensina-aldosterona também contribui para a proteção do tecido endotelial, cardíaco, cerebral e renal. No entanto, a ativação crônica ou desregularizada, por exemplo, do sistema renina-angiotensina-aldosterona pode induzir assim a hipertensão e também a perpetuar uma cascata pró-inflamatória ou pró-trombótica nesse caso, que pode assim lesionar vários órgãos-alvos, como no caso o coração, cérebro, rins e também o endotélio. Você já pensou do outro lado da tela aí o que pode desencadear a crise de tosse? No caso da crise de tosse pode ir dos casos mais simples, como no caso alergia, gripe, irritação na garganta, resfriado, refluxo e questões ambientais e como no caso também o tabagismo ou até mesmo por alguma doença mais grave, como no caso dessas doenças graves como a tuberculose, problemas cardíacos, asma, pneumonia e também reações a medicamentos. Nesse caso, a tosse que nós vamos abordar e estar explicando para vocês é causada por reação a medicamento. Observe que no início desse vídeo eu fiz uma pergunta aqui se o enalapril causa tosse. Eu estou aqui para esclarecer se o enalapril causa tosse ou não. No caso do enalapril, que é o inibidor da enzima conversora da angiotensina, chamado de ECA, pode causar tosse seca, como efeito colateral do enalapril. Pode causar também essa tosse seca como uma reação adversa do enalapril. A tosse, nesse caso, é um efeito colateral comum dos medicamentos da classe do enalapril e melhorar após a suspensão do uso desse medicamento. Mas muito cuidado, vamos colocar uma breve observação aqui, que a suspensão do enalapril não pode ocorrer por conta própria nesse caso, só mediante a consulta médica para evitar assim risco para o paciente. E também nós podemos colocar aqui como exemplo
Se for suspenso de uma maneira rápida, abrupta, nesse caso, o paciente pode vir a apresentar crise hipertensiva. Cerca de 5 a 10%, por exemplo, dos pacientes que usam o enalapril podem assim desenvolver um quadro de tosse seca e persistente, sendo que a tosse costuma surgir cerca de 1 a 2 semanas após o início do tratamento, mas pode demorar até 6 meses para desaparecer após a descontinuidade deste medicamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo e se esse conteúdo lhe ajudou e você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.